eu sou Gabriela Freire e começa agora mais um Coletiva, um programa feito pelos alunos de jornalismo da Universidade São Judas Tadeu. Você tem alguma mania? Lavar as mãos seguidamente, revisar várias vezes as portas, janelas ou o gás antes de se deitar? Na verdade, quando essas manias começam a atrapalhar o seu dia a dia ou o seu desempenho no trabalho, elas podem ter outro nome: transtorno obsessivo compulsivo, popularmente conhecido como TOC. E hoje, para falar sobre esse assunto, estamos com o psicólogo clínico Luiz Ricardo Vieira, formado pela Universidade Federal da Paraíba, pós-graduado em terapia comportamental e cognitiva pela USP e mestrando em psicologia pela PUC. Obrigada, Luiz, pela sua presença. Obrigado. Estamos também contando com a presença dos estudantes de jornalismo Rafaela Caetano, Raoni Pacheco, Ana Cavielo, Marina Hortelã, Aline Alves e Robert David. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, e para começar o nosso bate-papo, Luiz, eu gostaria que você contasse um pouco mais sobre o que é o TOC, o que são essas obsessões ou compulsões. Então, Gabriela, o TOC, como você falou, é o transtorno obsessivo compulsivo e é um transtorno de ansiedade e compõe-se o quadro de obsessões e compulsões. O que seriam essas obsessões? Obsessões estariam ligadas mais ao pensamento desse sujeito, que são pensamentos intrusivos que acabam por prejudicar a vida social desse indivíduo, que dá prejuízos clínicos. E esses pensamentos intrusivos, muitas vezes, ele tem que ser neutralizados. O indivíduo precisa neutralizar esses pensamentos. Através do quê? Das compulsões. Que as compulsões referem-se aos atos, né? Que são rituais que o indivíduo se acaba por envolver-se para poder neutralizar esses pensamentos. Ricardo, quais são os principais sintomas para a gente identificar o TOC? Então, sintoma característico de TOC é difícil de averiguar só num quadro clínico. Porque no dia a dia, muitas vezes, os portadores do transtorno obsessivo compulsivo, eles mascaram as manias e as compulsões. Ou seja, socialmente, a pessoa pode ir ao banheiro, fazer os rituais, ou pode fazer o ritual mentalmente. Então, tem várias características a respeito dos sintomas, né, e das compulsões e obsessões. Então, na clínica, isso que é observado através de manuais, né, diagnósticos e instrumentos, inventários que podemos verificar isso, e pelo discurso do cliente, né? Ricardo, no caso, o TOC pode ser considerado uma doença? É uma doença, seria um transtorno ansioso, né, como eu falei. Então, é uma doença na medida que compromete a vida daquele indivíduo, compromete significativamente. Então, a partir disso, é que o indivíduo começa a buscar alternativas de poder estar controlando aquelas obsessões. Então, se é um quadro que é cíclico, se ele começa a fazer isso para poder se fortalecer no caso e neutralizar aqueles pensamentos, então a forma que ele usa, né, uma estratégia que ele usa disfuncional, mas é uma estratégia que ele usa para poder sobreviver, entre aspas assim, socialmente. Mas o custo da resposta é muito alto para ele. Então, a partir desse momento que vai ter prejuízos significativos da vida desse indivíduo. Porque então é isso que difere o TOC das manias. Isso, mania, que mania popularmente a gente fala mania como o quê? Socialmente, né, falando. Como a Gabriela tem a mania de ficar sempre verificando o gás. Ela é uma pessoa cuidadosa, alerta com as coisas. Então, muitas vezes, socialmente, se você faz de uma maneira por exemplo, se você é portadora do TOC e faz de uma maneira que consegue mascarar a situação, então aquilo é socialmente aceito, como uma pessoa que é cuidadosa. Como a Gabriela é uma pessoa perfeccionista, os trabalhos dela são muito bem elaborados, não pode ter um erro, eu não vejo um erro sequer. Mas é por trás desse mapa, né, que a gente vai estar observando esse quadro. Porque muitas vezes para aquilo ela pode estar sendo reforçada socialmente, por fazer um trabalho exemplar. Mas o prejuízo que está por trás disso é alto, o custo é muito alto para aquele indivíduo. Porque aí é nesse momento que as manias começam a atrapalhar. Isso, a tomar conta dele. Eu vi uma vez, num programa, numa determinada emissora, um caso de um homem que ele mudava os toques dele. Certa hora ele tinha mania de tal coisa, e aí quando ele conseguia tratar e curar aquilo, e aí ele ia para outro toque e assim por diante. Isso é comum?
Então, é que o toque em si, as manias, né, como se fala, as compulsões, ela tem diferentes roupagens, no caso, como posso falar aqui. Então, se o indivíduo, por exemplo, pode ter um tipo de mania, de contagem, por exemplo, de lavar as mãos, de pensamentos catastróficos, como, se eu não fizer isso, esse ritual, alguém vai morrer da minha família. Então, são vários tipos de sintomas. E muitas vezes o indivíduo se envolve em vários. Ou pode ter um que é significativamente apenas um, né? O cliente pode ter. Mas é muito complicado, porque ele se envolve em vários tipos de rituais. Então, o clínico, o psicólogo tem que observar esse contexto. Por exemplo, nós na sessão, a gente observa o quê? Do sintoma. A frequência que esse sintoma acontece, que é o número de vezes que ele se engaja nisso, a magnitude, que é a força desse sintoma, por exemplo, o comprometimento social que ocorre naquele indivíduo, como eu falei, na Gabriela, como ela é reforçada socialmente, ela vai se engajar mais ainda no ritual de ser perfeccionista. Então, o quê? Só que está dando prejuízo nela. Então, a magnitude dessa força, né, prejuízo que está havendo, e o significado daquele comportamento. Por que a Gabriela está fazendo isso? Então, isso a gente observa no discurso e nos pensamentos que ele tem atrelados a esse sentido. Qual o sentido daquele comportamento para o sujeito? A gente observa muito isso. Ricardo, aproveitando a sua resposta, eu gostaria de saber então se a definição correta para isso, a gente pode dizer que uma mania exagerada, ela pode ser o pontapé inicial para o desencadeamento do toque. Sim. Uma mania exagerada é uma mania, como eu falei, né? Quando tem uma certa frequência, quando tem a função que aquela mania tem, né? Porque você pode ter manias, mas manias que não prejudiquem socialmente, que tem um significado, né, clínico para ser diagnosticado como um toque. Se são manias simples, por exemplo, tem mania de olho para ver se a casa realmente foi fechada. Uma vez, por exemplo, você olha e vai. Mas a pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo, ela se engaja nesse ritual. E é daí que a gente tem que olhar mais clinicamente. Ela se engaja 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até ter certeza, que a certeza nunca vai ter, por exemplo, de que aquilo realmente ela vai estar tranquila. Então, é uma situação cíclica. Ricardo, é diferente da mania comum, né? No caso, essas manias, o toque, ele pode ser herdado geneticamente? Como que a pessoa, o que acontece? Como é a causa do toque? Então, pesquisas científicas apontam que há predisposição genética do indivíduo, né? E também há as questões psicológicas, que, por exemplo, as crenças que aquele sujeito teve durante a infância e a vida adulta, os reforçamentos que ele teve durante a vida. Então, isso tudo também contribui para o transtorno. Mas há pesquisas que apontam predisposições genéticas também. No caso, com essa predisposição genética, a família pode prevenir, evitar de alguma maneira que, por exemplo, uma criança possa ter o toque? Não, a predisposição genética, no caso, o indivíduo, possivelmente filhos de pais que têm um transtorno obsessivo compulsivo, tem uma porcentagem que ele possa ter. Mas sabendo disso, então ele não pode evitar a não ter o toque? Não, evitar é uma coisa que, quando tem a predisposição genética, não tem como. Não tem como você diminuir no caso, o quadro, né? De você poder evitar com tratamento, né, psicológico, um tratamento psiquiátrico, no caso, se o quadro estiver num grau elevado. Mas a predisposição genética está lá. Então, não tem como você evitar, mas tem como você diminuir o impacto, né, da vida naquele indivíduo. E tem idade para começar ou não? Uma criança pode começar como nunca aparecer isso e na velhice aparecer. Pesquisas apontam que tem a partir da infância, dependendo do decurso daquele indivíduo, né? Porque muitas vezes na infância e adolescência, aquele indivíduo se engaja naqueles rituais e ele não se compromete socialmente, assim. Faz por ter, né? E achar que algo vai acontecer e fazer aqueles rituais. Já na vida adulta, o indivíduo sabe que aquelas atitudes, aqueles comportamentos são irreais, são fora do comum, no caso. Então, a diferença da infância e adolescência para a vida adulta é que na vida adulta ele tem consciência daquilo, que aqueles rituais são equivocados, sabe que aquilo não vai trazer, por exemplo, não vai matar uma pessoa se você não fizer aquela determinada
coisa. Mas aí na infância e adolescência eles fazem justamente para se engajar naquele comportamento. Ricardo, então a idade pode interferir na gravidade do toque? A diferença é que para a criança ela vai se engajar, como se fosse uma espécie de mania de brincadeira. Vai se engajar naquele comportamento, achando mesmo que aquilo vai acontecer. Então pode-se dizer que a criança pode adquirir um nível maior? Isso, se não for tratada, aquela crença, né, que ela tem de que algo vai acontecer, vai se enraizar e fortalecer a cada dia, né? Como é que a família pode identificar isso para poder evitar que essa criança, esse quadro, possa evoluir? Então, são comportamentos No que caso são... da criança. Tá, da criança, a família pode observar quando são comportamentos tidos atípicos. Comportamentos atípicos por exemplo, se você está aqui e você se engaja num ritual obsessivo. Está fora do contexto. Você pega e começa a fazer uma mania de ficar contando, contando. Ou, por exemplo, ter uma mania de tique, piscar, ou falar algo em voz alta repetidas vezes. Então, isso está fora, é o comportamento atípico do sujeito. Então, os pais têm que observar o comportamento daquela criança e observar qual a função que ela está fazendo aquilo, qual o sentido que ela está se engajando naquele comportamento, que ambiente, né, para poder passar para o psicólogo o meio, né, o ambiente que está ocorrendo naquela situação. E como faz para diagnosticar esse transtorno numa pessoa adulta? Então, muitas vezes a gente se baseia em manuais diagnósticos, né, que é o DSM-4 e o CID-10, que são manuais psiquiátricos. Então, tem certos tipos de sintomas que, com determinada frequência, né, intensidade, como eu falei, vai ser característico de um quadro de transtorno obsessivo compulsivo. Então, são nos manuais diagnósticos, né, e na observação clínica também, que a gente se começa a dar avaliação do toque, no caso. Voltamos já com mais informações sobre esse assunto. Voltamos com o Coletiva, que hoje discute sobre transtorno obsessivo compulsivo. Estamos com a presença do psicólogo Luiz Ricardo Vieira, falando sobre os tratamentos. Ricardo, quais que são os tratamentos possíveis para uma pessoa que tenha o transtorno? Então, o mais indicado seria a terapia cognitiva comportamental, né? E dependendo do quadro clínico, né, também tem o acompanhamento adjunto do psiquiatra, né? Psiquiatra com medicamentos, isso. não é isso? E no caso, o toque ele tem cura ou ele pode ser apenas controlado? Então, ele não tem cura e ele pode ser controlado. No caso, a remissão dos sintomas, a partir do momento que ele começa um tratamento, né? Um trabalho psicoterápico e da vida social, né? Tranquila, mas no sentido de que pode ter situações estressoras em determinado momento em que podem se enquadrar alguns rituais. Mas é nesse sentido, se ele tiver esse pé, né, esse suporte terapêutico, dificilmente esses quadros vão se tornar crônicos como na primeira vez que ele veio buscar um tratamento, por exemplo. E no caso, o que seria a terapia comportamental? Então, a terapia comportamental cognitiva é uma terapia que foca o quê? Nas cognições do sujeito e nos comportamentos. No caso, o pensamento é o pensamento que vem desde a tenra infância, né? Que é aprendido, você aprende com sua família, com o meio familiar em si, e vai ser aquele pensamento, aquela cognição vai sendo reforçada e vai dar a visão do quê? Do sujeito de si, do mundo e do futuro. Mas tem pensamentos, né, cognições, que muitas vezes são distorcidas. E esse indivíduo vai interpretar dadas situações erroneamente. Então, a partir desse momento que as coisas começam, né, a tomar outro rumo, outro corpo, né?
nesse sentido. No caso, Ricardo, você falou do tratamento. Então, eu queria esclarecer uma coisa. O mais rápido possível, né, pode ser um remédio para a solução. Eu queria saber o quanto é esse rápido, né, se o urgente, a gente pode dizer, e também aproveitar para falar uma coisa. Eu queria saber se você tem um toque. A partir do momento que você vai adiando esse tratamento, você pode desenvolver demais toques? No sentido assim, buscar um tratamento vai ser benéfico para aquele indivíduo que está sofrendo, né, clinicamente com o quadro. Então, o tratamento adjunto da terapia se precisar, no caso da tratamento psiquiátrico, vai dar remissão dos sintomas daquele sujeito, para poder, né, aquele indivíduo poder estar enfrentando, né, aquela situação catastrófica que ele tem, de rituais e compulsões. E a outra pergunta que você falou? Eu queria saber se, no caso, vamos tratar um toque que a pessoa tenha. Caso que ela adie, quanto mais esse tratamento, ela pode desencadear demais toques? Então, a magnitude que eu falei, né, do sintoma vai aumentar. Porque se ele se engloba naqueles rituais e não trata, ele vai ter pensamentos catastróficos e vão reforçar mais ainda a crença dele, de que algo vai acontecer. Então, nesse sentido, é uma faca de dois gumes. Se ele não trata aquilo, é como se fosse você colocasse o band-aid numa ferida que está infeccionada. Ricardo, falando em tratamento, até que ponto o apoio familiar influencia na recuperação do paciente? Então, o apoio familiar é extremamente importante no tratamento, porque o sujeito, como a Gabriela fez aquela pergunta, como se a família observa, né, aquele quadro, né, dos rituais, das obsessões daquele sujeito que tem um transtorno obsessivo compulsivo. Então, a partir que a família observa os sintomas que aquele sujeito tem e encaminha aquele sujeito para o tratamento psicoterápico, é um tratamento adjunto, que o terapeuta vai ficar ali na sessão, dando suporte, né, terapêutico, ensinando técnicas cognitivo-comportamentais e trabalhando as cognições daquele indivíduo. E técnicas, por exemplo, de exposição com prevenção de resposta, é expor aquele sujeito ao quadro que ele tem de ritual e prevenindo, por exemplo, dando um treino de relaxamento no momento. Então, aquilo vai estar na terapia e se espera, né, o terapeuta espera que ele vai seguir em casa. Mas muitas vezes aquele quadro em casa, ele vai repetir os rituais. Então, é nesse momento que a família, né, é a válvula principal disso, para poder observar o comportamento daquele paciente e poder relatar para o terapeuta o que se passa, né? Então, a gente também trabalha com a família, né, no sentido de dar forças para que aquele paciente não tenha recaída. E, Ricardo, no caso, o toque, ele pode vir acompanhado de outras doenças, por exemplo, a depressão, por a pessoa não conseguir se controlar, alguma outra doença psíquica? Então, tanto o toque como outros transtornos. Não tem o toque fidedigno, assim, o toque puro. O toque muitas vezes pode ser acompanhado de transtornos de ansiedade generalizada, com fobia social. Então, há comorbidades, no caso, que tem que ser tratado o principal, no caso, o toque, para aí poder, né, você dar arcabouço para outras. Aproveitando esse assunto, sobre esses outros transtornos, síndromes, qual a ligação entre o toque e a síndrome de Tourette? Então, a ligação é porque quando se faz a análise, né, o quadro diagnóstico, a gente se engloba o quê? Em situações para poder, né, sintomas para poder se dar um quadro diagnóstico. Então, síndrome de Tourette é outro tipo de transtorno de ansiedade, é um distúrbio neuroquímico, que o indivíduo se envolve em rituais de fala, de rituais mais involuntários, assim, como fala, rituais motores, como piscar os olhos. Está ligado ao pensamento, no caso, é diferente. Uhum. Também está ligado ao pensamento, o toque também está ligado ao pensamento, são as obsessões, né? A síndrome de Tourette, no caso, não está ligada ao pensamento. Não está ligado ao pensamento, mas o pensamento, ele faz o ritual o quê? De piscadelas repetidas, movimentar a cabeça repetidas vezes, para poder neutralizar aquele pensamento catastrófico que ele tem. Só que, no caso, a resposta que ele dá é outra. Como no toque se dá nos rituais, né, a de limpeza, de perfeição, perfeccionismo, a síndrome de Tourette tem outra roupagem, que no caso são os tiques. No caso, desculpa, você falou sobre a fobia.
ela tem alguma relação com toque? Quem tem fobia tem uma predisposição a ter algum tipo Não, de isso toque? esses tipos de relações comorbidades se veem o quê? Na clínica e pelo psiquiatra, né? Que aí ele vai ver as relações que tem comorbidade mesmo também. Porque não dá para se dizer, por exemplo, que um paciente tem toque, possivelmente ele vai ter depressão. Mas primeiro a gente vai ver o quê? O quadro clínico. Ele paciente tem toque, aí tratar os rituais, a questão das obsessões, as cognições que aquele indivíduo tem. E daí ver se tem outros transtornos, né, permeando aquele toque que foi a queixa principal que ele trouxe. Ricardo, a cultura, a família ou algum fator social pode causar o toque em uma pessoa? Não, como eu falei, tem as predisposições genéticas, né? E tem as questões psicológicas, né? A questão psicológica no sentido, pode trazer no sentido o quê? Que eu dei o exemplo da Gabriela. A Gabriela é uma pessoa perfeccionista. Uma pessoa que tem toque, por exemplo. E é uma pessoa que não se admite errar num determinado trabalho. E se o trabalho está 100%, se a professora dá 10, ela vai olhar, mesmo no 10, se aquele trabalho tem um erro, uma vírgula. E dali ela observa que na vírgula ela não admite, no sentido de que aquele trabalho está imperfeito. Então, o quê? Esse quadro de perfeccionismo é um quadro exacerbado de ritual que o indivíduo tem, né? De mania. Ricardo, eu queria saber uma curiosidade. Na verdade, tem alguma pesquisa a nível mundial que aponte que esse problema está mais para o cenário masculino ou para o cenário feminino? Então, pesquisa, no momento, eu não me recordo assim, se está virado mais para homens ou mulheres, mas possivelmente na clínica, quando se busca, né, um tratamento, sempre vem homens e mulheres. Não na parcela de 90%, 10%. Não tem uma maioria, no caso. Não tem uma maioria, vem pelo tratamento, né? Ricardo, no caso do tratamento, o Sistema Único de Saúde, ele absorve essas pessoas, consegue tratar e trazer bons resultados? Então, em relação ao Sistema Único de Saúde, o que eu posso falar é que tem a associação chamada ASTOC, que é uma associação sem fins lucrativos, que ela foi criada na década de 60, né, e está aí até hoje. Então, ela tem parceria com instituição privada e pública, então ela atende esse segmento. Tanto os que têm toque como a síndrome de Tourette também. Então, a associação, tem os profissionais que atuam lá, que trabalham também em parceria, tem os vínculos com a escola, que ensinam também aos professores a detectarem aquela criança, ou aquele adolescente, aquele adulto que tem toque. Então, é bem complementar, bem... Toque, ele pode ser qualificado como um ato de loucura em alguns determinados sintomas? Não seria diagnosticado como um quadro de loucura. Loucura, no caso, há delírios, né? Como a esquizofrenia. Então, mas o toque não é. É a função da resposta naquele indivíduo. Se, por exemplo, na síndrome de Tourette, você encontra um paciente que está no shopping gritando, falando repetidas vezes palavras de cunho de ordem sexual, socialmente, naquele ambiente, está sendo disfuncional, está sendo até afrontador para aquela família que está passando. Mas para aquele indivíduo, o que é funcional para ele é neutralizar, né, aquela situação, aquele pensamento que ele tem catastrófico. Já, por exemplo, se você é perfeccionista, muitas vezes tem professores e a família que reforçam. Então, vai depender do quadro e da função daquele ritual que o indivíduo tem. Se você, por exemplo, verifica o gás repetidas vezes e daquilo a família começa a observar, dali já tem outra função, né? Para a família poder observar e ver que aquilo está sendo atípico, né? Então, a gente pode dizer que, além de danos mentais, o toque pode trazer danos físicos também? Sim, a partir do momento que o indivíduo se engaja nesses rituais, né? Então, o estressor dele é tão forte que começa que ele não tem estratégia de coping, por exemplo, sem estratégia de enfrentamento àquela situação. Então, ele começa o quê? A ter dermatites, por exemplo, ou desencadear danos gastrointestinais, por fato de não conseguir se envolver tanto tempo naquele ritual. Então, vão dar sintomas que vão estar permeando, né? Pode causar também o distanciamento da sociedade? Isso, como eu falei, no diagnóstico do DSM-4, por exemplo, quando há um prejuízo clínico significativo, social, quando ele começa a não ir mais a festas, porque tem pessoas que sabem que ele tem o toque e que a qualquer momento ele vai ritualizar ou algo do tipo.
quando ele se isola socialmente para poder se prevenir, né? Para não poder fazer os rituais na frente dos outros. E também na família, né? Que a família se engaja de querer que o indivíduo vá para o tratamento, ou não, ou desconhece, acha que o filho está passando por um quadro de loucura, muitas vezes, porque acha que, quando não tem o conhecimento científico, né? Quando não tem a base, a informação, muitas vezes você pode interpretar de várias formas. E aí, o caso entra o setor público. Você acha que deveria ter mais informações referente ao transtorno pelo setor público, a mídia em si? Acho que sim, pelo fato não só do TOC, né, mas dos outros transtornos também. Porque o TOC teve uma repercussão midiática muito grande pelo fato da Luciana Vendramini, né, aquela atriz, né, da Globo, e o Roberto Carlos de grande impacto, né? São figuras públicas, né, que saíram na Veja, inclusive. Então, deu uma ordem mais, assim, social daquela... as pessoas não sabiam. Que as pessoas não sabiam, que não tinha a porcentagem de pessoas que tinham TOC eram ínfimas. Mas a partir do momento que se sai na mídia, a partir do momento que se busca, né, se tem pesquisas, vai dar esse boom de porcentagem de pessoas que têm. Só uma curiosidade, qual é a diferença entre o tique e o TOC? Então, o tique tá característico mais da síndrome de Tourette, né? Que os tiques estão mais a capacidade motora, a questão motora do indivíduo, que está ligado ao que? A fala, está ligado ao movimento. Então, os tiques está mais nesse arcabouço. Já o TOC não, são as obsessões e as compulsões que são repetidas vezes. Mas o que dá a linha que divide a questão é porque o transtorno, né, que é o transtorno de Tourette, o síndrome de Tourette e o transtorno obsessivo compulsivo. O programa de hoje falou sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. E é importante destacar que se você tem mais dúvidas a respeito deste assunto, você pode procurar um bom especialista ou a Associação Brasileira de Síndrome de Tourette, Tiques e Transtorno Obsessivo Compulsivo, a ASTOC. Obrigada aos alunos da universidade. Obrigada também a você, Luiz Ricardo, pela sua presença aqui. O Coletiva fica por aqui. Até a próxima.